Olá, amigos. Estamos de novo com o programa Capital Mística. E tal como ficou combinado no programa passado, estamos entrevistando o Iracá, um místico moderno, especialista em numerologia, especialista em mística, especialista em ocultismo, em tarô, em florais. Meu Deus, talvez fosse mais fácil dizer em que é que ele não é especialista. E além do mais, o Iracá, ele também é um escritor. E ele escreveu Caminhos da Consciência, que ele inclusive acaba de me presentear com um exemplar, coisa que eu agradeço, vou ler com carinho. E aqui, para as pessoas interessadas, está a imagem da capa do livro. Se vocês quiserem adquirir esse livro, ao final do programa nós vamos dar o caminho das pedras para vocês. Muito bem. Iracá, eu sei que você, além de supervisionar a Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real, da Taça e da Espada, uma ONG, né, que você fundou há coisa de 4 ou 5 anos atrás, você também dá atendimento particular para pessoas interessadas em se conhecerem melhor, justamente nessas áreas de numerologia, de tarô, de florais, etc. Eu estou muito interessado em saber um pouco desse trabalho que você realiza. Me fala, por favor, um pouco sobre o mesmo. Jaime, uma das coisas que eu tenho intuído dos mestres neste momento é ensinar as pessoas a se protegerem astralmente. Porque, como nós dissemos no programa anterior, e a gente repete isso exaustivamente, como é em cima e embaixo, como dizia Hermes Trismegisto na Tábua de Esmeralda. Então, o reflexo do que está acontecendo no planeta Terra hoje, dessa desorganização absoluta da raça, está acontecendo no astral também. Uma coisa reflete a outra. Então, uma das preocupações dos mestres, é claro que nem é preciso dizer que os mestres recomendam que ninguém fume, que ninguém use nenhum tipo de droga, que ninguém, né? Eu gosto de um vinhozinho de vez em quando. Mas, além disso, a proteção espiritual. Então, eu tenho sido recomendado e eu tenho ensinado direto para as pessoas mentalizarem um cone azul sobre si mesmas. É uma mentalização, você não precisa enxergar, não precisa ver. Se você pedir um cone azul sobre você, da cabeça aos pés, e chamar o Arcanjo Miguel, e chamar a Arqueia Fé. Os arcanjos têm as suas arqueias, mas as organizações têm muito medo do feminino, né? Escondem o feminino. E nós estamos na era de Aquário. O feminino tem que ser realçado até ele chegar no ponto de equilíbrio entre o masculino e o feminino. Esse é o ser do último nível da era de Aquário. Ele tem o seu feminino e o seu masculino em equilíbrio. Sim. Então, se você mentalizar sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua cama de dormir, sobre o teu carro, sobre o teu trabalho, sobre o prédio, qualquer coisa, um cone azul, e chamar o Arcanjo Miguel e a Arqueia Fé, eu, por exemplo, faço uma invocação assim, eu chamo assim, Arcanjo Miguel e Arqueia Fé, vinde, vinde, vinde. Aí eu digo 3 vezes, Cristo, 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 que é a conexão máxima com o Criador, né? Depois eu digo 9 vezes, seccionai, 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 seccionai. Então, onde você mentalizou o cone sobre você ou sobre qualquer lugar que você quer proteger, o Arcanjo Miguel e a Arqueia Fé vêm com a espada e seccionam o que tiver de baixo astral grudado ali. Eles fazem uma asepsia. Depois que você protegeu, depois que você limpou, aí você diz 9 vezes, protegei, 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 protegei. A área está absolutamente protegida. E ainda sobre o cone azul, eu mentalizo uma pirâmide violeta. E aí chamo o avatar da Era de Aquário, o mestre Saint Germain, que foi São José. Ele trabalha com a luz violeta.
A luz violeta é o Espírito Santo. Aquilo que a igreja retrata como uma pombinha branca, o Espírito Santo, onde ele passa, ele trabalha em violeta, que é a cor mais poderosa dos próximos 2000 anos, da era de Aquário. Então, sobre esse cone azul, eu ainda peço para o mestre Saint-Germain e a mestra Pórcia, que é a alma gêmea dele, ancorarem uma pirâmide violeta. Então, com um cone azul e uma pirâmide violeta, você fica absolutamente protegido. Não tem força no universo que consiga ultrapassar essa barreira. Força negativa, né? Positiva. Eu tenho no meu laboratório lá um cone azul protetor, mas ele é fabricado lá em Curitiba, né? Por uma muito bom. empresa do falecido Raro Miller, né? Mas a loja ainda permanece lá, deve ser dos descendentes dele. E ele é ligado na tomada realmente. E há duas maneiras de usar. Você pode colocá-lo debaixo da tua cadeira, ou então você pode colocá-lo aqui na cabeça e deixar uns 10 minutos ou 5 minutos ele aqui ligado na tomada. E diz a tradição que quando você está recebendo a influência do cone azul protetor ou por baixo ou por cima, há uma limpeza total na tua aura. É verdade. Né? Agora, confesso que estou surpreendido de saber que você também pode utilizar o cone azul protetor de forma mental. Forma mental. Cone e a pirâmide violeta. Cone azul e a pirâmide violeta. A pirâmide violeta. Muito bem. Ok, e me diga uma coisa, que tipo exatamente de trabalho você faz? O que é que tu faz? Para que é que serve e como funciona? Então, na verdade, eu me propus a crescer ajudando a raça a elevar o nível de consciência. Porque quando eu faço o trabalho, eu também vou crescendo muito, nós todos estamos em crescimento, né? E às vezes eu encontro aí algumas pessoas céticas, eles falam assim, não adianta nada, é muito difícil. A coisa mais difícil que existe no mundo é você conseguir ajudar alguém, seja de que forma for, principalmente da forma mais alta que tem, que é dando consciência. É muito difícil, porque o ego se protege, ele não quer deixar de ser o mestre, então ele inventa um monte de justificativas para você não aceitar a ajuda. É a maior batalha que tem. Mas não importa se você conseguir atingir, ajudar uma pessoa na tua vida, está maravilhoso. Ou você conseguiu ajudar a si mesmo, que é a primeira grande responsabilidade, também já está maravilhoso. Porque de alguma forma, a coisa um dia vai funcionar, nada se perde no universo. Então as pessoas dizem, mas não adianta, ninguém aceita. Adianta, um dia vai adiantar. Porque se esse raciocínio fosse válido, não adianta, então por que os avatares iam encarnar nesse planeta e iam sofrer o que sofrem, como o Mestre Jesus e tantos outros, né? Se eles vêm, é porque eles têm a esperança de que pelo menos uma alma vá ouvi-los e vá fazer a conexão verdadeira com o Cristo, né? Então esse trabalho é por uma alma. Então eu me propus a isso, crescer tentando ajudar, né? Então eu uso esses instrumentos, o tarô, a numerologia e o pêndulo de cristal, para fazer os florais, que também ajuda muito. A maior substância física possível para ajudar a alma do ser humano são essências de flores, que foi criado por esse engenheiro inglês. O primeiro foi Florais de Bach. Florais de Bach. E me diga uma coisa, Uiracá, existem inúmeros tipos de florais. Com qual você trabalha especificamente? O pêndulo e os mestres, através do pêndulo, me recomendaram trabalhar com florais de Minas. Os de Minas. Os de Minas. Porque se eu acredito que em Minas está o chakra cardíaco, para mim é o centro do mundo, então as flores de lá também são muito fortemente potencializadas, né? Sim. Então acredito nisso. E eu tenho presenciado verdadeiros milagres com o floral. É impressionante, viu, Jaime? No Oeste Catarinense, eu fiz um floral para uma senhora, ela tinha problemas sérios de relacionamento. Há 30 anos casado e periodicamente o marido drogado e alcoolizado batia nela. E era uma situação que ela se conformava há 30 anos. Depois de 2 semanas ela tomando floral, ela conseguiu forças para fazer a separação. Deixou o marido e disse, olha, assim, eu não quero mais. Depois de 30 anos, eu tenho presenciado verdadeiros milagres. E para pessoas muito depressivas, eu também recomendo a erva de São João, que é o Hipericum,
que é uma homeopatia sem contraindicação, é a reposição natural da serotonina. Sei. Então a pessoa que está um pouco para baixo, está meio depressiva, se ela tomar 1 mês, 2, 3, aí 4, 6 meses, uma pastilhinha de 100 gramas de hipéricum por dia, é uma reposição natural da serotonina. Ela vai melhorar sem precisar tomar química. Isso é vendido sob a forma de pastilha? São umas draguezinhas, comprimidos, umas dragas que tem esse princípio ativo dessa erva que se chama erva de São João, né? Que eu ajuda... tenho visto, eu já encontrei essa erva à venda ali numa barraca que tem lá na Praça 15, tem uma senhora lá há muitos anos que ela vende tudo quanto é produto fitoterápico, né? Mas in natura, né? Sim, raízes, também é interessante folhas, fazer o chá, né? Fazer o chá. Né? Isso também... Porque o que acontece basicamente, Jaime, como está havendo esse fechamento de ciclo, o planeta está começando, já está no meio de uma transição que vai se apurar nos próximos anos, né? Segundo o calendário maia, também eu recomendo aos telespectadores que leiam a respeito, no dia 21 de dezembro de 2012, o Cristo Solar, o Sol, manda a mensagem de que começa a grande transformação da era aquariana. Então vem grande reciclagem por aí. Caramba, quase no Natal do ano 2012. Estamos perto. Já nós vamos testemunhar, com certeza. Eu já li tantas profecias aí sobre o evento de 2012 e tem de tudo, desde uma revoada de discos voadores até a famosa onda de 30 metros de altura. Outros dizem que são 300. Poxa, uma onda de 300 metros não sobra nada. Então, olha, a gente... Aquele negócio, dizem que onde há fogo há fumaça, e de uns anos para cá, esses assuntos têm sido a tônica de quem convive nesse ambiente que nós convivemos. Então, eu volto a te dizer, se você disser, você acredita? Impossível não é, eu acredito. Agora, daí a dizer, eu tenho certeza, eu não sou do tipo São Tomé rasgado, né? Mas eu sou um pouco crítico e eu espero com paciência e muita curiosidade nós vamos testemunhar, nós vamos testemunhar. Para ver o que é que vem dessa por grande aí, transformação. Né? Em todo caso, talvez se vem mesmo essa onda por aí que diz, acho melhor eu treinar um pouco mais de natação, porque eu estou meio fora de forma. Mas o universo é perfeito, né? Todo mundo certeza. Vai para onde tem que ir, né? Com certeza. Amigos, o assunto está interessante, não é? Estamos indo para os comerciais e já voltamos. Ok, amigos, estamos de volta, entrevistando o nosso convidado de honra deste programa, o Iracá, um místico moderno. Para os que assistiram o programa passado, eu contei que eu encontrei o Iracá de maneira aleatória. Eu estava passeando lá pela praia de Cacupé e encontrei lá um cartaz falando sobre a Ordem dos Cavaleiros do Sangue Real, né, da Taça e da Espada. E aí eu parei, fiquei olhando, lendo o que estava escrito no banner, né? E depois eu vi o nosso convidado com uma prancheta na mão e um pêndulo, e ele estava lá medindo alguma coisa que eu não sabia o que era. E tinha uma pessoa diante dele. Então, eu achei aquilo, no mínimo, curioso e eu sou curioso. Eu me aproximei assim, de maneira a não interromper, e fiquei olhando ali o que eu podia observar, né? Quando terminou, aí não tinha ninguém por perto, me aproximei e travei relações com ele. Então, hoje, justamente por acaso, ele trouxe o pêndulo, ele trouxe a prancheta que eu vi na ocasião, e agora que estamos com a mão na massa, eu já começo o nosso segundo bloco perguntando para ele: Iracá, o que é isso? Pode dizer, amigo. Jaime, o pêndulo de cristal, que é a ciência da radiestesia, né? É um instrumento maravilhoso de trabalhar, ele ajuda muito, sabe? Então, com ele, eu faço a bula dos florais. Eu pego a energia da pessoa dentro da régua de pêndulo, né? Sim. A régua de pêndulo, ela tem que ter um ponto negro e um ponto branco, que representa o positivo e o negativo. Sim. Porque daí a pessoa não precisa estar voltada para o norte.
E essa régua aqui é uma projeção da numerologia que eu canalizei do Mestre Saint-Germain em 1999, Sei. aqui no Sambaqui, né? E, então ela é um acelerador quântico. Com essa régua aqui eu consigo ler qualquer energia, qualquer aura, consigo enviar energia para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Ela não tem limitações, sabe? A limitação é a mente humana, a energia é ilimitada, né? Então com o pêndulo de cristal eu consigo fazer uma leitura muito profunda. É um curso rápido também de ser dado e para a pessoa que gostaria de fazer isso, né? Eu tenho notado dificuldade em operar o pêndulo de cristal os fumantes. Tem gente que ele não gira, não consegue, porque há uma poluição áurica, né? Em relação a vícios assim contumazes, né? Então fica um pouco difícil de manipular. Mas não tendo isso, qualquer pessoa pode. E mesmo até um fumante, de repente, se ele insistir, o pêndulo vai acabar girando e quem sabe vai ajudá-lo a sair fora daquela dependência, né? Química. Então, por exemplo, eu vou te pedir que você coloque o teu dedo indicador direito aqui nessa bolinha. Pronto. Agora eu vou ver o momentum em que você está. Ó, pela medição do pêndulo, nesse momento você está no número 72. Que isso aqui são 12 degraus. 12 vezes 12, vai de 0 a 144. Sim. O 72 diz que nesse momento você está canalizando os mestres. Você está no canal dos mestres ascensionados. E essa roda, ela vai girando até ela se completar aqui no 144. Entendo. Porque ela, pode tirar, por favor. Ela é uma helicoidal aberta. Essa é uma figuração que muitas organizações místico-filosóficas falam, que é a escada de Jacó. Jacó teve essa visão, né? Está na Bíblia, ele viu essa escada da evolução. É uma escada em caracol que saía da terra e se perdia nas nuvens. E aí ele viu gente, anjos, subindo, descendo a escada da evolução espiritual, a escada de Jacó. Então ela é uma helicoidal aberta. Você sai de um ponto e faz a oitava. Quando você completa a oitava, ela não fecha no mesmo ponto. Ela fecha num ponto superior. Ela é uma helicoidal aberta. São as oitavas como na música, vai subindo as oitavas, né? Essa é a escada da evolução espiritual. Então isso aqui é um acelerador quântico. Para completar uma roda dessas, você tem determinadas provas para passar. Né? Que são influências de energias negativas, que você vai se preparando para enfrentar. A cada oitava você vai ficando mais fortalecido. Por isso que eu saliento bastante a mentalização do cone azul e da pirâmide violeta para a defesa astral, que é para a pessoa passar por essas provas incólume. Porque aí o baixo astral vê que você está protegido, ele nem perde tempo em querer te atacar, porque ele não vai conseguir entrar na defesa. Né? Entendo. Então essa é a escada da evolução. E com essa régua, eu colocando aqui o testemunho, por exemplo, o nome de uma pessoa e o endereço dela em qualquer lugar do mundo, eu faço uma aceleração aqui, eu forço o giro do pêndulo no sentido horário, que é o sentido da evolução, e faço uma oração, uma concentração, e a energia está sendo canalizada, um vórtice de energia para essa pessoa, aonde ela estiver no planeta. Isso, lógico, o ideal seria que a pessoa colocasse o dedo. Se não pode colocar, você faz uma canalização. É enviado pelo astral a energia para a pessoa onde ela estiver no mundo. Certo. E aqui, olhando esse gráfico, eu vejo 3, 6, 9, 12, aqui não dá. É que nessa primeira parte, no primeiro quadrante do gráfico, já eu uso para fazer a medição de luz. No primeiro quadrante do gráfico, né? Ela sai do preto, vem para o cinza até o campo dourado. Então, quando eu peço no primeiro quadrante do círculo, eu sei qual é a energia que está rolando naquele momento, naquele local, ou no local em que eu estou perguntando. Pode ser em qualquer lugar do planeta, né? Se ela está no campo negro, no cinza ou na luz, no dourado. E aí depois, quando chega no 24... aqui ela entra no campo de luz direto. Aqui começa o campo dourado até o 36. Certo. Porque nessa minha numerologia, por exemplo, na numerologia pitagórica, o número mestre é 11 e seus múltiplos. Pitágoras foi a 22, 33, falou um pouquinho do 44 e parou. Nessa numerologia que eu canalizei do Mestre Saint-Germain, o número mestre é 12 e seus múltiplos. Ela é uma oitava superior. Então ela chegou a 12 vezes 12. Eu tenho essa tabela de 144 números. Então nesses 12 degraus, cada um tem uma fase em que a pessoa passa. O que eu estou verificando é que muda, digamos, o alfabeto, mas o sistema é o mesmo, né? Então, e aqui
Aqui que são planetas? Não, são esferas concêntricas não, desenhos aqui. de dimensões. Representa as dimensões. As dimensões. As dimensões. E aqui, por exemplo, quando a pessoa está vibrando no 36, eu chamo o vórtice diamante, que é a Serra da Canastra, em Minas Gerais, a maior mina de diamante do planeta. Quando a pessoa está conectada ao chakra cardíaco do mundo, ela está na melhor vibração possível. 36. E o 72, qual é o... O 72 é porque naquele momentum da subida da escada de Jacó, a pessoa está na conexão direta com os mestres. Está recebendo intuições maéstricas. E aí o chakra ativado, qual seria nesse caso? Todos, né? Porque todos trabalham em uníssono, né? Não pode nem ter nenhum chakra trancado, senão há um desequilíbrio no sistema, né? Tá. E você medindo isso pessoa por pessoa, a informação que você obtém naquele momento, naquele instante, como é que a pessoa está conectada ou não com alguma realidade espiritual. Exatamente. Às vezes quando a pessoa está passando alguns problemas de saúde, alguma coisa, ela está passando pela influência do bruxo das sombras, que é o número 60. Tem alguma influência negativa, ou karma de vidas passadas, alguma conta ela está pagando, está acertando ali, né? Sei. Então, se ela fizer a proteção espiritual do cone azul e da pirâmide violeta, porque o violeta, ele solventa o karma, é uma misericórdia divina que foi mandada através do mestre Saint-Germain, que foi o São José, na época de Cristo, né? A luz violeta foi sob o aval do mestre Saint-Germain, mandada para a Terra para solventar o karma. Ela tem essa possibilidade. Inclusive, se você mentalizar a luz violeta e pedir para o mestre Saint-Germain levá-la para as tuas vidas passadas, ela vai consertar as coisas que foram mal feitas lá atrás. Sim. Ela representa, ela tem essa força, ela conserta até o passado. Aqui você está falando sobre um tema que, meu Deus, isso aí daria para mais outro programa, que são os avatares. Me fala um pouquinho sobre os avatares. O que são avatares e quais são os avatares? Avatar é uma palavra em sânscrito, que é uma língua indiana antiguíssima, uma das mais antigas que você tem registro, que significa avatar, aquele que veio da fonte com autorização para ajudar. Então os avatares são esses grandes mestres iluminados que vêm encarnar num planeta denso de terceira dimensão para ajudar a elevar a consciência da raça. E cada era tem seu avatar. Cada era tem o seu avatar. Seria uma espécie de diretor espiritual, né, do planeta. Por exemplo, para exemplificar a mudança de eras, a era de peixes começou no ano 0 até o ano 2000. Do ano 2000 ao ano 4000, o planeta passa para a era de aquário. A cada 2000, o planeta muda de casa astral. Entendo. E cada uma dessas 2000 anos tem um diretor espiritual, um avatar. Então, Jesus foi do ano 0 ao ano 2000, era de peixes, e Jesus passa para Saint-Germain essa responsabilidade, e agora Saint-Germain é o avatar do ano 2001 ao ano 4000, o avatar da era de aquário. É o avatar da era de aquário. E Saint-Germain... ele tem uma outra conotação, uma outra representação. Quem seria também São Germain? Ele foi São José, foi o José. O próprio São José? Foi São José, naquela vida. O pai terreno de Jesus. Seria, na verdade, o padrasto de Jesus, né? O pai de criação. Quando ele casou com Maria, ele já era viúvo e tinha já filhos adultos, né? Mas ele, naquela missão ali, avalizou ele para ser o avatar da era de aquário, né? Quando ela apoiou Maria, então, grávida do mestre Jesus. Saint-Germain é o último avatar. Agora, há possibilidade de que Saint-Germain tenha reencarnado anteriormente em outro avatar? Não. Ele a última passagem registrada dele foi lá na França, em 1700 e poucos, que ele assessorou os reis do Luís XIV, 14, 15 e 16. O último rei e a Maria Antonieta, que foram guilhotinadas, ele tentou avisar, não conseguiu e aí ele se retirou. Hoje ele comanda a era de aquário da estrela Sirius. A estrela Sirius é o sol central da nossa galáxia. É um sistema binário, tem uma estrela principal e uma estrela, uma anã branca condensada que gira ao redor dela. Dizem os místicos que em Sirius, na estrela grande, estão as universidades da galáxia. Ali vão seres de toda a galáxia para aprender e voltarem a seus territórios, levando conhecimento espiritual. Caramba.
Então, há uma hierarquia bem estabelecida. O universo é hierárquico. E, inclusive, Gautama Buda, que para mim foi uma das vidas de Jesus, 600 anos antes, ele disse que no final dos tempos ele voltaria como Maitreya. Maitreya em sânscrito quer dizer o amigo. E ele é conhecido no Oriente como Buda da compaixão. E esse Buda já está encarnado. Já há alguns anos anda pelo mundo. Essa notícia eu já tinha. Agora, está todo mundo doido atrás desse Buda, né? Ele vai se dar a conhecer para poucos, né? Só quem conseguir chegar numa vibração assim tão alta a ponto de reconhecer um mestre dessa magnitude, né? Não é um projeto igual de Jesus ou de Buda falar para as multidões, não é. Ele vai andando pelo mundo e vai ancorando a energia necessária para ver a transformação da Era do Aquário. Mas ele já está aí, eu acredito, na minha ressonância interna, há mais de 15 anos já caminhando no mundo. E ele é um transmigrado, ele já entrou num corpo adulto. Ele entrou num rapaz que tinha 17 anos preparado para receber o avatar. Ele não nasceu de mulher, como foi o Mestre Jesus, Buda e os outros avatares. Sei. É um sistema diferente, se chama transmigração de alma. Olha, é uma informação atrás da outra. Caramba, depois guardar tudo isso e meditar sobre o tema, estou com trabalho de casa, hein? Você está me dando bastante trabalho de casa para pensar. Agora, tá ok, já sei o que são os avatares. Então, eu estou vendo aqui um banner que você também tem, muito bonito, por sinal, em que estão os avatares aqui. Começa com... Eu até peço para o pessoal da técnica que mostre aqui os avatares conforme eu vou citando nominalmente cada um. Jesus o Cristo, o mestre dos mestres, né? Depois o mestre Kuthumi, instrutor do mundo. Se não me falha a memória, esse mestre Kuthumi, ele foi São Francisco de Assis, né? Exatamente. Em outra encarnação. Depois veio El Moria. O rei Arthur da Távola Redonda? O rei Arthur da Távola Redonda. Bom, vamos fazer o seguinte, antes de continuar aqui vendo os avatares, vamos de novo para os nossos comerciais, que o tempo voa aqui na TV, e já voltamos. Só um instantinho. Muito bem, amigos, neste terceiro bloco continuamos entrevistando o Iracá, místico, ocultista, numerólogo, tarólogo, especialista nos mestres ascensionados e uma porção de outras atividades que ele também exerce no campo da mística, do ocultismo, do esoterismo. No bloco passado, nós estávamos analisando as características de cada um dos mestres ascensionados, também conhecido como avatares de diversas eras da história da humanidade, e nós paramos em El Moria, que é o mestre da chama azul, né? E representa o arcanjo Miguel, né? Muito bem. Depois de El Moria, proveniente da longínqua China, Confúcio, né? Confúcio é o representante da chama dourada. Dourado, sabedoria. Sabedoria. Não é à toa que já há alguns milênios, mas ele continua como uma das pessoas mais cultas e inteligentes da história da humanidade, um filósofo. Depois temos outro mestre ascensionado, só que é do sexo feminino. O nome dela, Rowena. Rowena é a responsável pela chama rosa. Amor divino. O amor divino. Depois de Rowena, Serapis Bey, que ele é originário do Antigo Egito, e você citou, o Iracá, que ele esteve naquela região de Luxor, né? O ashram no etérico é nessa região do Egito. O ashram dele,
do mestre Serapis Bey, da chama branco cristal da Ascensão. Em Luxor, ou seja, Luxor. No médio Nilo, né? Quase que a metade do Nilo, né? E ali existem importantes templos do Antigo Egito, né? A saber, Ramsés, um templo todo dedicado a Ramsés. Temos Karnak, também outro templo enorme, belíssimo, construído em várias etapas, incrustado bem no centro da cidade de Luxor, né? Tem também do outro lado do rio, na outra margem, como se chama, o Vale dos Reis, onde estão enterrados inúmeros faraós, inclusive está lá o túmulo de Tutankhamon, o famoso Tutankhamon. Tem o Vale das Rainhas, e lá também tem, ali está Ramsés também, e tem o templo de Hatshepsut, a única rainha que chegou a ser faraó na história do Antigo Egito. E veja, ainda não se descobriu exatamente lá em Luxor onde fica o vórtice de força daquela região. Já se descobriu? Isso aí eu não tenho notícia, mas eu acho que toda a região é um grande vórtice, né? Em função dos egípcios que tinham uma sabedoria muito grande no campo da mística, né? Para eles centralizarem ali toda a base do seu misticismo, é porque deve ser um vórtice de energia potente. Não é por acaso, né? Inclusive, eu estive no Vale dos Reis, e o que chama a atenção é que você ainda não chegou no Vale dos Reis, você olha, é uma região muito montanhosa, e você vê uma pirâmide direitinho, como se tivesse sido feita pela mão humana, mas quando você se aproxima, você vê que é a própria natureza. E dizem os guias que aquele Vale dos Reis foi escolhido pelos antigos arquitetos egípcios justamente pelo formato piramidal que a natureza tinha feito, e que ali era uma região de muita energia e que tinha a ver com a história do Antigo Egito. Não sei, isso é o que os guias lá dizem. A teoria mística também diz que os arquitetos das pirâmides foram antigos atlantes, né? Mestres do antigo continente atlântico, que se deslocaram para aquela região, né? No fim, a gente chega à conclusão que aquele ditado que diz que todos os caminhos chegam a Roma não deixa de ser verdade. É verdade. Né? Muito bem, depois vem Hilarion, que é o mestre da chama verde. E representa São Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael. Muito bem. Depois, mais um avatar feminino. O nome místico dela, Nada. É um nome, no mínimo, curioso. O que é que significa Nada? A mestra Nada, na última vida que ela ascensionou, se iluminou, na hora da passagem dela, ela foi recebida. Ela era uma princesa, filha de um rei daqui do planeta, e ela passou a vida cuidando das irmãs. Ela tinha 2, 3 irmãs, se dedicou às irmãs e a fazer o bem. E quando ela desencarnou nos planos superiores, ela foi recebida com uma festa. Olha, você ascensionou, você é uma iluminada. Diz ela, mas por que eu não fiz nada? Então, em função da humildade dela, ela adotou o nome Mestra Nada. Olha, realmente, dá o que pensar. No mínimo curioso. E ela é a mestra da chama? Ouro Rubi. Ouro Rubi. É, uma chama também diretamente ligada ao Mestre Jesus. Muito bem. Todas são, principalmente ela. E finalmente o 9º mestre ascensionado, já foi citado, o avatar da nova era de Aquário, Saint Germain, que em outra encarnação, diz a tradição mística e esotérica, que ele foi São José, o padrasto de Jesus Cristo. Então, meus amigos, tá aí. Ah, eu não acredito. Problema de vocês. Eu acredito. Problema de vocês também. Agora, a pergunta que não quer calar. Esses mestres ascensionados, eles vêm com a missão de cuidar de uma determinada era. Mas de que maneira eles cuidam dessa era, amigo?
E, nesse caso, os mestres dos 7 raios, eles estão permanentemente, porque são os 7 raios básicos que emanados do Cristo solar, o Sol, o mantenedor de toda a vida no sistema solar, né? Então eles são responsáveis por cada um desses raios, porque cada um desses raios mantém uma função da vida existente no sistema solar. Então eles estão em trabalho permanente. E eles assumem, eles trocam de vez em quando, um mestre passa para outro raio, ou por uma responsabilidade maior. O mestre Kuthumi já foi o avatar de um desses 7 raios. Hoje ele é instrutor do mundo. O universo é hierárquico, só que na hierarquia dos planos superiores, não é hierarquia pela força, nem pela inteligência, nem por retenção de memória, né? Nos planos superiores, manda mais quem ama mais. Essa é a chave. Há uma música americana que diz Everything is love, tudo é amor. Então, e também a outra que diz assim, All you need is love, tudo que você precisa é de amor. Fala-se tanto no amor, né, Iracá? Mas a maior parte das pessoas acham que o amor, quando é falado, é o amor. Eu gosto de você, você gosta de mim, nós vamos namorar. Gente, é muito mais do que isso, né? É um amor incondicional, é um amor pelas pessoas de tal forma que temos aí o exemplo do avatar Jesus Cristo, que mesmo sendo moído a pancadas, crucificado e tudo, as últimas palavras deles assim, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, ele estava amando aquele pessoal que tinha acabado de arrebentar com ele fisicamente. Eu acho, Jaime, desculpa eu te interromper, uma das grandes revelações do ano 2000 foi a de que Jesus foi casado e teve família, né? E eu tinha descoberto isso na minha busca uns 10 anos antes da revelação do Dan Brown, do Código da Vinci. Foi um impacto muito grande para mim também. Um susto, né? Porque isso foi escondido de maneira magistral, né? Pelas organizações religiosas, né? Ele foi um homem normal, porque esse era o projeto, né? Constituir família. E a Maria Madalena e as apóstolas mulheres e a Mãe Maria fizeram um trabalho maravilhoso de apoio à missão dele, mas isso foi completamente escondido. O Iracá, realmente é um assunto polêmico e que a gente passa aí uma semana inteira discutindo e não chega a uma conclusão. Na verdade, não interessa se isso aconteceu, não aconteceu, se foi certo, não foi, quem teve culpa, quem teve razão. A verdade é que é tudo uma questão de crença e de amor universal. E o amor universal é o amor crístico, e isso é o que interessa. Amigos, estamos indo para mais um comercial, voltamos já e no 4º bloco vamos dar o caminho das pedras para vocês. Estamos no último bloco do nosso programa, entrevistando um místico moderno, o Iracá. Se por acaso vocês se derem ao trabalho de visitarem lá a região que fica ali na Feira das Alfaias, lá em Santo Antônio de Lisboa, principalmente sábado e domingo, mas diariamente vocês também podem encontrar o Iracá por lá, sentado lá num banquinho na beira da praia, e lá ele atende pessoas, ele está lá com a prancheta dele, o pêndulo dele, ele é um senhor papo, pessoa muito agradável para se conversar, e lá vocês podem, por que não, fazer uma consulta sobre tarô, sobre numerologia, sobre os arcanos. Também ele pode dar umas dicas muito boas sobre florais, dependendo se ele veja que há ou não necessidade para vocês. Então, olha, já dei aí o caminho das pedras. Agora, se realmente vocês querem os dados,
o mapa da mina, como se diz. Então, a sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: mostrem interesse. Telefonem aqui para os estúdios da TV Capital, 3334-8270. Peço aí ao pessoal da técnica que coloque por escrito aí no monitor. Ou então também vocês podem escrever para o meu e-mail pessoal, jdalmal@uol.com.br, também está aí escrito no monitor. E eu terei prazer em dar a maneira de vocês falarem com o nosso amigo Iracá. Bom, e também, vamos lembrar, temos aqui, eu tive oportunidade aqui durante os intervalos de folhear o livro escrito por ele, mais ou menos de umas 90 páginas, aqui apresentado sob a forma de uma apostila. E aqui tem conselhos muito úteis para quem precisa, digamos, aprender a jogar um tarô básico e fazer também algumas coisas sobre autodefesa. Enfim, olha, tem uma série de dicas úteis que não é comprar o peixe, e sim ensinar a pescar. E aqui se ensina a pescar, se é que vocês me entendem. Então procurem um exemplar do livro com o próprio autor e ainda peçam um autógrafo, porque ele com certeza vai canalizar alguma coisa para vocês. Bom, neste tempo restante do último bloco, houve um assunto que me chamou muita atenção. Não faz muito tempo atrás, lá na região de Xanxerê, no noroeste do estado, apareceram lá estranhos sinais numa lavoura, os famosos sinais atribuídos a naves extraterrestres. E o nosso amigo aqui, pesquisador como ele só e curioso também como ele só, ele foi lá visitar a região e ele viveu algumas experiências e ele vai dar o testemunho dele. O que é que tu notou de interessante, Iracá? Ali próximo a Xanxerê, no município de Ipuaçu, apareceram esses círculos nas plantações de trigo. E aí o editor da revista UFO esteve lá fazendo as pesquisas e eu estive com ele lá, com o pêndulo, medindo a energia. E olha, uma energia fortíssima dentro do círculo deixado pela nave. E a nave foi vista por vários cidadãos da cidadezinha 2, 3 horas, andando por lá, luzes e triângulos coloridos, dava para ver com detalhes. Inclusive eu presenciei quando as pessoas foram entrevistadas, descrevendo os detalhes da nave do disco voador que apareceu lá nos céus. E no outro dia, atrás do cemitério lá, apareceu esse círculo numa plantação de trigo. Sim. Eu estive lá fazendo uma medição de energia, uma energia maravilhosa, de primeira linha, energia muito boa, muito forte dentro do círculo. E inclusive o interessante é que havia um círculo central do trigo todo corretamente deitado no sentido horário, assim, parecia uma tapeçaria, e aí deixaram em pé uma faixa de 1,5 m, 1,60 m de trigos em pé, intocados, e aí na faixa de fora uma outra faixa de 1 metro e pouco de trigos deitados. E isso aí deve ter uma mensagem, né? Pelo que eu consegui ver, para mim essa faixa de 1,5 m, de 1,60 m, significa, entre um círculo e o outro, significa a diferença que nós estamos mais ou menos de 1.500, 1.600 dias até 2012, até a entrada da energia de Aquário mesmo, que é uma mensagem que vai ser mandada pelo Cristo Solar, né? De que aí oficialmente adentramos na energia da Era de Aquário. E eu fiz esse cálculo e dali por dezembro de 2012, esses 1.500, 1.600 dias. De alguma coisa eles quiseram nos avisar. E o interessante é que agora há poucos dias que eu estava aqui em Florianópolis, eu recebi um e-mail do pessoal de lá, que apareceu uma outra nave, que inclusive uma pessoa que olhou muito lá ficou com problemas de visão e coisa, e sentir o cheiro de enxofre. O que quer dizer isso? Que há um tratado, há uma lei no plano etérico, porque existe uma divisão no universo, os confederados ao Cristo cósmico e os não confederados.
Então, quando alguém aciona, o negativo aciona, o positivo tem direito a acionar também, na mesma medida, para restabelecer o equilíbrio. Como o positivo acionou, depois foi o negativo, apareceu e deixou a sua passagem também. É por isso que, por exemplo, nas grandes ordens iniciáticas e nas organizações, é proibido o elogio, por exemplo. Porque se uma pessoa te elogia, ela mexeu na força. Ela obrigatoriamente vai ter que te pichar mais adiante para restabelecer o equilíbrio que ela detonou. Mas é muito interessante isso. Por isso que quem sabe disso nem picha e nem elogia. Isso é uma forma tremenda de fundir os arames de qualquer filósofo, né? Quer dizer, não se pode elogiar, mas também não se pode criticar. Nossa, e é o mundo da dualidade. De quê? Caramba! A gente morre e não ouve tudo, né? Tem muita coisa para se aprender. Ok, e você ficou lá muito tempo nesse... Eu fiquei uma hora e pouco dentro do círculo ali, sabe? Sim. Medindo as energias e captando aquela energia, porque ajuda muito, né? Dá uma carregada na pilha. Na bateria. E você, digamos, fisicamente e animicamente, o que isso resultou depois de você ter feito o seu trabalho? Isso aí não traz resultados fenomênicos, sabe, Jaime? Mas a gente sente que tudo faz parte de um processo de crescimento, né? Você não aparece nenhuma fenomenologia estranha por causa disso, mas você sente no teu comportamento que você vai trabalhando aquela pedra bruta, tu vai fazendo a transmutação do ego, você vai melhorando em certos setores da vida, você já não vai mais atuando tão negativamente em algumas coisas, vai se disciplinando um pouco em outras. Toda a energia que vem ajuda. Mas a mudança, então, foi interna, foi interior? Basicamente sim, né? Fisicamente você não sentiu nenhuma diferença? Não, eu me senti bem, uma sensação agradável. Sei. Tem pessoas que sentiram arrepios e coisa, né? Dentro desse círculo. Eu senti uma energia maravilhosa e medi, da mesma qualidade da Serra da Canastra. Entendo. E me diga uma coisa, lá na região ninguém fotografou, ninguém filmou, não houve... Houve, esses pesquisadores da revista UF tiveram lá, inclusive no mês de janeiro. Não, a nave, quando ocorreu. Na hora do aparecimento, talvez tentaram fotografar com celulares e coisas, mas não conseguiram. Não conseguiram. Seria um registro maravilhoso, Exato. Né? Porque isso seria um salto quântico na consciência da humanidade. A prova definitiva que existem outras raças no universo, né? Seria um salto bom para a humanidade. Nós já passamos um programa aqui na TV Capital, de uma entrevista ocorrida há alguns anos atrás, na realidade há 20 anos atrás, que o Dr. Stephen Hawking, ele deu o testemunho dele que ele não acredita em naves alienígenas. Sendo a autoridade que ele caramba, foi um balde de água fria. Mas tem muita gente boa que acredita, então isso é que é o importante. Bom, amigo, eu, com pesar, tenho que dizer que estamos chegando no final de mais um programa. E, embora eu já esteja um pouco mais satisfeito, mas acontece que eu ainda tenho muitas dúvidas. E não se espante se no futuro eu vou te chamar novamente, espero que muito em breve, para nós continuarmos esse papo agradável que nós tivemos esta semana e a semana passada. Te agradeço imensamente a tua boa vontade, a tua presença. Embora se diga que não se deve elogiar nem criticar, mas eu tenho que enaltecer o teu conhecimento. Nota-se que você é uma pessoa que já gastou horas se ilustrando, procurando o seu conhecimento, que é a base de tudo. E volte sempre. O programa está de portas abertas para você. Muito obrigado. Amigos, vamos, como já é tradicional, combinar o nosso próximo encontro. Semana que vem, mesmo dia, mesma hora, mesmo canal. E que vocês tenham uma semana fora de série. Aproveitem bastante a próxima semana. Até a próxima semana. Lembre-se que a vida é curta. E meu cordial abraço e até a próxima.